Precisamos entender que a essência da narrativa bíblica é a seguinte: existe uma espinha dorsal em toda a Bíblia. Guarde isso no seu coração. A essência, o cerne, o foco, a centralidade da narrativa bíblica é a seguinte: todo ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Todo. De forma pessoal e íntima. E todos nós sabemos, como nos relata o livro de Gênesis, que isso foi quebrado, foi rompido por causa do pecado. Uma parte fundamental da nossa compreensão de Deus e do nosso relacionamento com Ele é aprender pela palavra a enxergá-lo como alguém que nos ama, como alguém que cuida de nós, e como alguém que está bem perto, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Pois foi essa figura que ele mesmo escolheu para se revelar também nas Escrituras. Considere comigo. Há algo de espetacularmente especial e único quando o Êxodo capítulo 3 nos fala da sarça que ardia e não se consumia. Há algo espetacular, especial e único quando Deus fala com Moisés. Por quê? Porque naquela experiência com Moisés, o que é intenso é a presença de Deus naquele lugar. Embora saibamos que um dos atributos do Eterno é a sua onipresença, e em sua onipresença Deus abarca e cobre todas as montanhas do mundo, todos os bosques e todas as florestas. Nesse episódio da sarça, há uma revelação especial da presença de Deus. Me permita lhe levar para outro episódio bíblico, Êxodo 19. Quando o Senhor fala com Moisés no monte, a presença de Deus naquele monte é totalmente diferente, porque o monte tremia. O monte fumegava. O monte estava em chamas. Por causa de quê? Da presença. O que quero deixar claro nessa noite é que essa presença real de Deus é o ponto central do relacionamento de Deus com a humanidade. Entenda essa verdade bíblica. A presença de Deus, ao mesmo tempo tão necessária para nós, ela nunca será manipulável. A presença de Deus não é uma coisa que nós homens possamos manusear ou controlar para fazer uso dela como e quando quisermos. A presença de Deus também não é algo que qualquer um possa desfrutar de qualquer maneira. O Senhor nos ensina de forma muito clara em sua palavra que algumas coisas são indispensáveis. O propósito dele é que você viva na presença dele. Você foi criado para isso. Enquanto nela não viver, sua vida não se completa. Mas para desfrutar dessa presença, não é de qualquer forma. Ninguém a manipula e ninguém desfruta dela de maneira inadvertida ou irreverente. Você conhece o texto de Êxodo, capítulo 40, nos versos de 34 a 37. E o texto nos ensina de forma muito clara que nem Moisés, nem muito menos o povo de Israel controlavam a glória, a presença de Deus. Êxodo 40, de 34 a 37, está explícito no texto, que era a presença que dizia a hora de caminhar e a hora de parar. Moisés e o povo é que eram guiados, orientados, controlados. Diz o texto, quando a nuvem se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se a nuvem, porém, não se levantava, ninguém caminhava, até o dia em que ela se levantava. Eu quero que você comece a considerar de maneira muito séria, porque isso é muito sério. É a presença que tem conduzido a sua vida. Às vezes a gente vive a vida do jeito que quer, e quando dá com os burros na água, a gente pergunta, por que Deus? Porque você foi sozinho.
porque você fez o que você quis. Porque você não parou para se relacionar pessoalmente, intimamente com o Senhor. Porque Ele fala. Ele tem direção para a minha e para a sua vida. Quem quiser e bem souber, que viva a sua vida totalmente guiado e dirigido pelo Senhor. Cada um que aprenda que quem está no controle é o Senhor e não nós. Quando o texto diz que a glória, a presença encheu o tabernáculo, essa presença não é algo simbólico, é a presença real de Deus, que sempre tem como objetivo relacionamento comigo e com você. Também quero afirmar ainda na introdução dessa breve mensagem, que ninguém desfruta dessa presença de qualquer jeito, de qualquer forma, de maneira irreverente ou irresponsável. Levíticos capítulo 10 nos fala sobre Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Morreram aonde? Na presença. Porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Se portaram na presença de maneira irresponsável. Fizeram pouco caso da glória de Deus. E achavam que por estar no serviço sacerdotal, já sabia como fazer. Foram fulminados. Está lá em Levíticos capítulo 10, verso de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: não brinque. Está com medo de falar, irmão? Diga: não brinque com a presença de Deus. Amém? Você crê assim? Nadab e Abiú não discerniram bem, não tiveram a devida compreensão sobre a glória e a presença de Deus. Acharam que poderiam estar na presença e servir a Deus de qualquer forma, e por causa de suas irresponsabilidades tiveram que pagar com a sua própria vida. Depois você lê Levíticos capítulo 10, verso de 8 a 11, vai nos dizer qual foi o motivo por que eles foram fulminados. Eles misturaram o santo com o profano. A presença de Deus que se revela em Levíticos, em Números, em Deuteronômio, sempre aparece intimamente ligada à santidade. Guarde isso no seu coração. Isso é muito sério. A presença divina na terra, no meio de Israel, é rodeada de santidade. E emana ao mesmo tempo, irradia santidade. E com essa verdade bíblica, nem eu, nem você, nem ninguém pode brincar. A glória de Deus é a sua presença. Quando a glória de Deus domina alguém ou algum lugar, essa glória será evidente. Deus não revela a sua glória, Deus não manifesta a sua glória de qualquer forma, nem a qualquer um. Concordo em afirmar que Deus tem um padrão alto a respeito de onde ou a quem, seja uma pessoa ou um lugar, que Ele vai manifestar a sua presença. É interessante a gente notar que o Senhor faz questão de estar presente no meio do seu povo. O que seria dessa igreja sem a doce, poderosa e maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus? Seria um clube social. Um local como alguns fazem, talvez para entreter um público. Mas aqui é uma igreja. A gente precisa da presença de Deus nesse lugar. Estava sexta-feira com uma pessoa que veio de Arapiraca, veio aqui, pediu para conhecer. Ele entrou, ele disse assim para mim, ele fez: a gente ora por isso, a gente ora por isso, a gente declara isso.
Ele fez: só de entrar aqui é diferente, pastor. Digo, é a presença de Deus. Porque por essa presença a gente ora. Por essa presença a gente clama. Essa presença a gente respeita. A gente procura viver como a palavra nos ensina sobre essa presença. A vontade de Deus de se relacionar ao seu povo começa desde a construção do tabernáculo. Êxodo 25:8. O Senhor disse a Moisés: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O tabernáculo era um meio para se chegar a um fim. O propósito de Deus era habitar no meio do povo, e não apenas dentro do tabernáculo. Vocês farão um tabernáculo, e eu habitarei no meio deles, do povo. Ou seja, esse era o lugar que o Senhor criou para, de modo especial, manifestar a sua glória, tornar conhecida a sua presença no meio do povo, principalmente para que o povo, durante os 40 anos do deserto, não perdesse a comunhão com Ele. É uma das perguntas centrais nessa noite. Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está a tua vida de oração? Como é que anda a sua intimidade com o Senhor? Quando Deus revela a sua presença no tabernáculo, sua santidade se projeta gradativamente, a níveis de preparação. Lugar santíssimo, lugar santo, átrio e finalmente todo o acampamento de Israel. Da mesma forma, ao se aproximarem de Deus, os israelitas e os sacerdotes dependiam de várias crescentes de santidade. No acampamento, passando pelo pátio, pelo lugar santo e finalmente no lugar santíssimo. Exatamente por isso que uma das exortações recorrentes é: sede santo, porque eu sou santo. E não é apenas no Antigo Testamento, é no Novo. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Se você tem a habilidade de viver uma vida dupla, eu quero orar por você nessa noite. Se você consegue num culto à noite como esse, estar aqui, levantar as mãos, chorar até adorar, mas daquela porta para fora, a partir de amanhã, lá no teu escritório, no teu trabalho, na tua vida, é do jeito que você quer, é da sua forma. Quando entra aqui parece que liga uma coisa, quando passa dali desliga. Você não respeita a presença. A presença dele deve nos influenciar em todos os lugares. É um comportamento só, aqui, lá fora, no trabalho, na frente da esposa, sem a esposa estar presente, diante dos irmãos, sem os irmãos verem, porque o centro da presença é quem? É o Deus eterno, e Ele nos vê em todos os lugares. Em todos. Se você consegue viver essa dualidade, eu estou aqui nessa noite para orar pela sua vida, em nome de Jesus. Essa presença de Deus é o ponto central do relacionamento de Deus com a humanidade. Concordo com a A.W. Tozer. Deus tem uma relação voluntária comigo e com você, mas nós temos com Ele uma relação necessária. Sem Ele nós não somos nada. Sem essa presença em nós, a nossa vida não se completa. O que é que essa presença faz? Essa presença dá direção, irmão. Está mais do que claro, o desejo do Senhor é manter comunhão. Qual o objetivo do Senhor em criar a família ainda no Jardim do Éden? A gente percebe no relato bíblico que desde o início, já com os membros da primeira família, o Senhor mantinha uma relação de comunhão. O Senhor andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Ele te criou para isso. Relacionamento com Ele, intimidade com Ele. O Senhor criou a família para que ela também fosse, como o tabernáculo para o povo de Israel, o lugar da manifestação da sua glória. Eu quero profetizar sobre o seu lar nessa noite e declarar que a presença de Deus vai dominar a sua casa e a sua família em nome de Jesus.
Eu aprendi uma coisa logo cedo. Meus filhos não se converteram aqui. Meus filhos se converteram dentro da minha casa. Não foi na igreja não, foi na minha casa que eles se converteram. É lá que eu tenho que preparar eles. É lá que eles precisam conhecer a Deus. Eu não sei o que a sua casa é para você, mas o propósito de Deus sempre foi e sempre será que a sua casa se torne o lugar da manifestação da presença dEle. Você lembra o que acontece quando Davi vai trazer a arca para Israel? 1 Crônicas 13, versos de 12 a 14, diz assim: naquele dia, Davi teve medo de Deus. Olha o que diz o texto. 1 Crônicas 13, 12 a 14. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Uzá foi fulminado, mas a arca entra na casa de Obed-edom e ninguém morre. Porque um morreu e outro foi abençoado. É a forma como nos relacionamos. Uzá, cheio de boa vontade, foi tocar, porque o carro que levava a arca, como Deus disse que não era para levar, não era para conduzir a arca em carro de boi. Quando ela vai cair, ele toca. Quando ele toca, ele é fulminado. Davi estava alegre, porque queria trazer a arca para Jerusalém. E o texto diz: naquele dia Davi teve medo. Como vou conseguir levar a arca? O rei teve medo, porque Uzá foi fulminado por se portar de forma equivocada para com a arca de Deus. Mas Obed-edom pôde receber a arca de Deus na sua casa. E olha o que diz o verso 14: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. Você quer que aconteça com você o que aconteceu com esse homem? Você quer que seja abençoada a sua família e tudo que você possui? Então a sua casa precisa respeitar a presença de Deus. Lembra o que o profeta anônimo disse sobre a casa de Eli? Quando Deus mandou ele proferir a sentença: os que me honram serão honrados, mas os que me desprezam serão... O que é a arca? Você lembra? O que ela carregava? Qual o significado dela para aquele tempo na história do povo de Israel? Qual era a sua importância? Qual era o seu significado? Que poder emanava dela? Se a gente vai para o Antigo Testamento, a Arca da Aliança era o móvel mais importante do tabernáculo do deserto. O tabernáculo era o lugar de encontro entre Deus e o homem. E a arca, lembra? Foi construída de madeira de acácia, toda recoberta por ouro, e continha as tábuas da aliança, que foi dada por Deus a Moisés. E a arca exercia um papel fundamental na vida do povo de Israel. Eles sabiam que a santidade da arca derivava da santa lei de Deus e daquilo que estava em seu interior, como também eram por ela exortados a seguirem os mandamentos de Deus e caminharem e viverem em aliança com o Eterno. Davi compreendia que a arca era o trono terrestre de Deus no meio do seu povo, e isso nos fala da sua presença. Em Números capítulo 10, verso 33 a 36, vemos claramente que a arca era quem guiava o povo no deserto. Logo, a arca da aliança era sagrada, era a presença de Deus no meio do seu povo, e ela os exortava continuamente à obediência à lei de Deus. Irmãos, precisamos aprender uma coisa: diante do que é sagrado, diante do que é divino, a nossa atitude é determinante. A sua família é sagrada. O seu casamento
É algo divino que Deus planejou. Leve muito a sério as coisas de Deus. E faça tudo como o Senhor quer que seja feito. Não faça como você acha. Faça como a palavra ensina. Faça como Deus determinou. Porque é a vontade dele, não a nossa, que é boa, agradável e perfeita. Agora eu chego na parte principal da mensagem que eu quero deixar com você. Apenas 2 versículos. Põe aí no telão, por favor. 2 Crônicas, capítulo 7. Verso 1 e verso 2. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1 e verso 2. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor fez o que, a igreja? Fez o que? Encheu. Se tu está vazio, o Espírito Santo de Deus quer te encher nessa noite. Se tu está cheio de carne, Deus quer fazer a carne mortificar, para que você possa viver no Espírito. Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu. Aí quando enche, o que é que acontece? Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória do Senhor Ô irmão, se a presença de Deus tomar conta da tua vida, vai ser algo facilmente perceptível. Se a presença de Deus tomar conta da tua casa, a vizinhança vai perceber isso facilmente. Se a presença de Deus é quem te conduz, o teu birô no teu trabalho, quem contigo trabalha, vai sempre querer estar perto de você. Porque a presença de Deus, quando ela se manifesta, ela é facilmente perceptível. Agora repito, Salomão ora, mas antes de orar, ele faz algumas coisas para que essa presença enchesse o templo. Salomão ora, e Deus responde a sua oração, mas ele age em total obediência. Repito o que já disse. Deus tem um alto padrão a respeito de onde Ele vai manifestar a sua presença. Agora, quando a glória de Deus se manifesta, ela fica completamente evidente. Salomão queria muito que isso acontecesse. Até porque o templo foi construído para essa finalidade. Para que a glória de Deus o enchesse e fosse manifestada ali. Agora, Deus não atende aos caprichos de ninguém. Ele não faz como a gente quer. Ele faz sempre do jeito que Ele quiser. O fato de Salomão ter construído o templo de forma tão meticulosa, de forma tão detalhista, não era garantia que a glória de Deus se manifestaria. É preciso achar graça aos olhos dele. É preciso achar graça. O Senhor precisa se agradar de nós, irmão. Somos falhos, pecadores, todos nós. Mas não podemos viver entregues ao pecado. Somos falhos, pecadores. Mas a Bíblia nos propõe um estilo de vida irrepreensível. Não somos perfeitos. Mas se conhecemos a palavra, precisamos, de maneira intensa, vivê-la. Então, o que fez Salomão para que a glória de Deus enchesse o templo? Como procedeu Salomão para que a presença fosse tão pesada que os sacerdotes não conseguiram entrar? Porque a presença de Deus aqui era palpável, evidente. O que é que ele faz? Ele se prepara. Ele não busca Deus de qualquer forma. Ele não vai orar só quando dói.
Ele não vai buscar só quando as coisas ficam ruins. Ele busca o tempo todo, porque da presença de Deus depende a vida dele. Ele age de maneira antecipada. O que fez Salomão para que suas ofertas fossem aceitas? Como procedeu Salomão para que sua oração fosse respondida? Ele se preparou e eu vou te mostrar. Ele se consagrou e eu vou te mostrar. Mas ele não somente se consagra e se prepara, ele prepara e consagra o povo também. Se você voltar 2 capítulos do livro de Crônicas, no capítulo 5, no verso 6, a gente lê: o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que não era possível contar. O povo e o rei ofereceram a Deus tantas ovelhas e bois que não era possível contar. Eles ofertam liberalmente, generosamente, e o que o texto vai nos dizer? Que Deus se agradou do que eles ofertaram. Ainda em 2 Crônicas 5, versos de 11 a 14, nós lemos assim, 2 Crônicas 5, de 11 a 14. Os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, olha a ordem, todos, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Remã, Gedutum, e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aí o que acontece? Então a nuvem encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam mais desempenhar o seu serviço, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. A sua vida é consagrada a Deus? Ou você vive para você mesmo? Num ambiente como esse, a nossa consciência para se aguçar acerca da presença dele é fácil. Aqui, no ambiente de culto, é fácil. Mas essa presença precisa nos encher a ponto de nos controlar, porque aquilo que nos enche nos controla. Aquilo que me enche me controla. Você está cheio da palavra? Você está cheio do Espírito? O fruto do Espírito se manifesta na sua vida? Você tem cuidado da sua vida de oração? Todos haviam se consagrado. A ordem foi: não importa a divisão que você pertence como sacerdote, a consagração é para todos. Os que tocavam em uníssono, louvavam, agradeciam, levantaram suas vozes em louvor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Gratidão pela bondade e pelo amor do Senhor. E o que fizeram ali agradou ao Senhor. Irmão, eu e você precisamos do favor de Deus na nossa vida, irmão. Que o Eterno se agrade de nós, irmão. Que eu e você tenhamos a coragem de orar como o rei Davi orou: vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Me livra da desgraça de querer ser referência de mim mesmo. Me ajuda para viver de fato com base na tua palavra. Eu quero a tua presença, eu preciso da tua presença. E quando a glória enche alguém ou algum lugar, não há como se enganar, não resta dúvidas. Quando a glória de Deus se manifesta, ela nos domina, ela nos preenche, ela nos controla. E eu e você precisamos, à semelhança de Salomão, nos preparar cuidadosamente para que Deus se agrade de nós. E por bondade revele sua glória a nós, em nós e através de nós. É a única forma da gente viver uma vida que vale a pena, é na presença dEle. Precisamos estabelecer para os que caminham conosco
que também busquem. Eu não vou andar com qualquer um. Eu não vou colocar qualquer um no meu barquinho. Ninguém precisa de mim, com certeza. Mas na minha vida, eu quero só caminhar com quem está alinhado com o Eterno. Se não tiver, pode tirar, Senhor. Quero nada que desagrade ao meu Deus. Eu quero sensibilidade para ouvir, sem fanatismo, sem fanatismo. Mas eu quero sensibilidade para ouvir, porque eu preciso respeitar essa presença, porque sem essa presença nós não podemos nada. Irmão, Sansão brincou com o que podia brincar, terminou escravizado. Saul começou muito bem, quando Deus tirou seu espírito, ele enlouqueceu. Não apague o espírito, não entristeça o espírito. Ame a palavra. Que a sua casa seja um lugar da manifestação da glória de Deus. A ordem dada a Abraão em Gênesis 17, verso 1, é a ordem que Deus nos dá nessa noite. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você precisa de uma coisa: ande na minha presença. E pode deixar que eu vou cuidar de você. Ande na minha presença e tenha intimidade comigo. Pode deixar que eu vou cuidar de você. Essa sempre será a vontade de Deus para nós. A nossa vida precisa acontecer na presença dEle. O que está acontecendo aqui em 2 Crônicas 7? O templo do Senhor foi consagrado. A glória do Senhor encheu a casa. Salomão tem sua oração atendida. Entenda, fomos criados para viver nessa presença. Fomos criados por Deus para sermos conduzidos em nossa vida por essa presença. Aí você sabe o que está escrito, texto emblemático, no verso 14, de 2 Crônicas 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha, se buscar mesmo, vai se afastar dos maus caminhos. Sim ou não? Sim ou não? Se consegue viver a vida dupla, é porque a experiência não é autêntica. Porque quem está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas, e tudo se faz. Essa presença é poderosa. Eu não tenho o poder de mudar a sua vida, placa de igreja nenhuma muda a vida de ninguém, igreja nenhuma muda a vida de ninguém. Mas se você viver nessa presença, a sua vida vai ser transformada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quem somos? Segundo o contexto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, diz o texto, nós somos o povo de Deus. Diga, eu sou. Diga, eu sou povo de Deus. Apesar dos pecados e fraquezas, somos o povo da aliança. Apesar dos fracassos e quedas, Ele não desiste de nós. Por isso eu estou aqui nessa noite pregando essa palavra. Talvez você esteja afastado, afastada, caído, caída, e Ele está te convidando para voltar para a presença dEle. Apesar da frieza e marasmo que às vezes quer assolar, Ele quer convidar você para um avivamento. O que Deus fala aqui a Salomão é que nós somos o povo dEle, propriedade exclusiva. Povo escolhido, lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
Sabe o que ele quer fazer? O avivamento é obra de Deus. Só Deus pode proporcionar. Homem só pode fazer no máximo movimento. Movimento o homem pode produzir. Avivamento só Deus pode realizar. Mais ninguém. Mais ninguém. Mas para que o avivamento aconteça, a condição é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Você acha que essa palavra não é para você? Eu estou pregando ela porque ela é para mim também, irmão. Eu preciso me arrepender todo santo dia, porque eu sou um miserável pecador. O pensamento de que eu não preciso, o outro é que precisa, isso já é religiosidade. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu preciso reconhecer diante do Eterno a minha insignificância. O que a palavra diz é que nós precisamos nos humilhar. Com soberba, ninguém desfruta da presença de Deus. Você vai continuar a viver a sua vida, decidindo as coisas, dando cabeçada e sabendo e achando que sabe de tudo. Se humilhe diante do Eterno. Reconheça nessa noite e diga: eu não quero acabar com a minha família, não. Eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos, não, como advertiu Isaías no capítulo 5 do seu livro. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e entendidos. Se humilhe diante do Eterno. Sem Ele nós não podemos nada. O que é que a gente precisa? Que esse texto de 2 Crônicas 7,14 diz: precisamos orar. A glória, a presença de Deus sempre se manifesta quando é precedida por oração e súplica. Lembra de Jacó? Ele prevaleceu na oração com Deus e o Senhor mudou a sua vida. Lembra de Neemias? Orou por Jerusalém e Jerusalém foi erguida. Lembra do cenáculo? Estavam todos reunidos, orando, buscando a Deus, e o Espírito Santo veio. Precisamos buscá-lo. Mas não é só no domingo, não. Não é só na quarta-feira, não. Você precisa buscar a Ele de domingo a domingo. Você não pode sair da sua casa para trabalhar sem antes reservar 15, 20 minutos e apresentar o seu dia diante de Deus. Eu vou ter, junto com Carlinha, a satisfação de conhecer uma igreja que o culto lá é 5 horas da manhã. E para ir para o culto tem que acordar de 3h30. E não tem preletor de fora. Porque 5 horas da manhã a igreja é abarrotada de gente. Só para orar. Mais nada. Eles entenderam o poder dessa presença. Já passaram a programação. 3h30 acorda. Para 5 horas está lá. Senão não encontra lugar. Você respeita essa presença? Ou você tem conseguido impressionantemente viver de maneira indiferente a essa presença? Você foi criado para viver na presença dEle. Precisamos buscá-lo. E para concluir, se buscarmos essa presença, o mesmo texto de 2 Crônicas 7,14 diz o que vai acontecer. Se a gente se humilha, se a gente busca, se a gente se arrepende dos maus caminhos, se a gente confessa, se a gente abandona, diz o texto, Ele nos ouvirá. O nosso clamor será ouvido da mesma forma como Ele ouviu Salomão. As nossas orações serão respondidas. Por que o avivamento ainda não aconteceu? Não tem outra resposta, a não ser a seguinte: é porque ainda não nos voltamos para Deus como devemos nos voltar.
Se o buscarmos assim, Ele nos ouvirá. O mesmo texto de 2 Crônicas 7,14 também diz: se o buscarmos dessa forma, Ele nos perdoará. Ei, você que está afastado do Senhor. Ei, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, escute. O pecado sempre vai te levar mais longe do que você imagina. O pecado vai te aprisionar mais tempo do que você acha que ficaria nessa situação. O pecado prende e aprisiona as pessoas mais do que elas imaginam. Lembra do filho pródigo? Pai, me dá a minha parte. Eu vou viver a minha vida. E a Bíblia diz que ele saiu para viver de forma dissoluta. Foi para onde? Foi para onde? Numa pocilga. Ele imaginava isso? Nunca. Porque o pecado é uma fraude. Mas o Pai está esperando você. Porque na casa dele tem tudo que você realmente precisa. Tudo. Absolutamente tudo. E você pode estar dizendo: o senhor não sabe aonde o pecado me levou, pastor. Sei mesmo não. Mas eu sei que não tem lugar que o pecado tenha te levado que a graça não te alcance. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você foi criado para viver nessa presença. E a última coisa que ele diz: Ele sarará a nossa terra. Quem crê aqui que a nossa vida precisa de cura? Quem crê? Quem entende isso? Sua vida precisa de cura? Sua família precisa de cura? A nossa igreja precisa de cura? A nossa cidade precisa de cura? A nossa nação precisa de cura? Tudo vem dele. Tudo vem dele. Eu queria que você parasse e pensasse na sua vida. Vai continuar vivendo fora dessa presença? Ou vai entregar a sua vida a Jesus nessa noite? E dizer: eu desisto de viver como eu quero. E a partir de hoje, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu peço que não haja nenhuma movimentação, apenas a que for extremamente necessária. Eu peço que a igreja nesse momento curva a sua cabeça, interceda nessa hora, que o Espírito Santo de Deus possa libertar pessoas nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa, em nome de Jesus, esclarecer a tua mente e o teu coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. E de hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Espírito Santo de Deus, age com liberdade nesse lugar. Senhor, Tu és o único que tem poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que essa verdade nos seja revelada com plena lucidez, clareza. Nós somos criados para viver na Tua presença. Traz de volta aqueles que se extraviaram pelo caminho. E aquele que ainda permanece perdido, que seja achado hoje pela Tua graça. Eu peço que a igreja permaneça orando, em nome de Jesus.